nutricionista que o doutor pensa, não. Não. Essa é, eu fui lá, ela é administradora. Mas ela está perguntando o seguinte, ela está interessada em saber uma questão. Vamos mostrar, quer mostrar a foto da Mayara agora? Peraí, deixa eu só responder isso aqui. Qual é o tipo de cirurgia que perde mais peso? Aí ela fala dois termos que eu nunca ouvi falar. Sleeve ou bypass. Certo. O que é isso? Sleeve é um tipo cirúrgico, quando eu falo cirurgia bariátrica, genericamente. Sleeve é uma modalidade de cirurgia. Sleeve em inglês quer dizer manga de camisa, a manga da camisa. Então a gente deixa o estômago um túnel, como se fosse uma manga de camisa. A gente tira o excesso do estômago e ele fica com uma capacidade menor de receber alimento. O sleeve é só isso, tá? Já o bypass, além de eu diminuir o reservatório que vai receber a comida, eu faço um desvio, bypass é desvio em inglês. Então faz um desvio no intestino para que eu absorva menos daquele montante que eu vou ingerir. Tá? Foi a cirurgia que o Faustão fez, então? Não, o Faustão fez um outro tipo de cirurgia que não é aprovado pelo CFM, tá certo? E que basicamente poucos doutores no Brasil fazem, tá certo? É um outro tipo à parte. Basicamente, esses dois tipos, sleeve e bypass, são feitos em larga escala no mundo todo. Mais comum, é isso, né? Mais comum. Ô, doutor, a gente vai já, tá bom, mostrar aqui, a nossa convidada, ela tá por aqui, mas tem uma pergunta aqui do Ellison Elétrico, a gente tem que fazer, né, porque a gente falou pro pessoal que vai estar aberto, então ele fala o seguinte, ó, uma pessoa com obesidade e IMC maior que 35, mas as taxas são normais, é indicado, pode fazer a bariátrica, considerando que a mesma tem, por exemplo, hérnia de disco. É o Ellison perguntando aqui pra gente. Então, são considerados comorbidades, doenças associadas à obesidade, em torno de 40, 50 doenças, tá? Inclusive, hérnia de disco, quando tem correlação com sobrepeso, as doenças ortopédicas de joelho e coluna, a gente faz associação com obesidade, então isso é um pré-requisito para a cirurgia, tá? Então, a gente lista com o paciente de IMC entre 35 e 40, algumas doenças, e se ele tem essas doenças, aí sim tem indicação de fazer a cirurgia. Gordura no fígado, que é a esteatose hepática, colesterol alto, triglicerídeo alto, hipertensão arterial, diabetes, ovários policísticos, distúrbios ortopédicos. Então, assim, todas essas doenças entram no rol das doenças que são associadas à obesidade. E aí, com esse IMC, é possível, sim, indicar cirurgia. Chegou uma pergunta aqui do João Bosco. Obrigado pela audiência, João Bosco. Ele fez a cirurgia há 7 anos, voltou a ganhar peso recentemente e está sentindo muitas dores e queimação. Ele fez uma cirurgia chamada Roach. Certo. O que pode estar acontecendo, essas queimações, essas dores? Então, veja só. Tem que observar primeiro se ele está fazendo o acompanhamento correto. Pelo seguinte, a cirurgia não é um fim, a cirurgia é um meio. É um recomeço. Exato. Então, o paciente faz a cirurgia, mas ele tem que mudar hábitos, costumes, dietas. Não adianta ele só fazer a cirurgia e não fazer o acompanhamento, certo? No primeiro ano, o paciente deve ir ao consultório em torno de 8 vezes, até que ele estacione a curva de peso, e aí sim a gente tenha, assim, mais liberdade na dieta, porque uma coisa é você perder peso, outra é manter, né? Então, quando ele atinge a meta dele, ele pode ter uma liberdade maior de idas ao consultório, tá? Mas o acompanhamento é fundamental, e não só pelo cirurgião. Há uma equipe multidisciplinar, entendeu? Onde o paciente é acompanhado de forma global. Tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem psicólogo, porque a parte psicológica é super importante, psiquiatra, o endócrino, ele não deve deixar de ir ao clínico. Então, esse pessoal em conjunto é que coopera para o sucesso do paciente. Alguma coisa aí está errada, ele tem que fazer exames controle. Tem que organizar isso aí. Ô, Rafa, antes de você seguir aqui com o programa, o senhor falou uma coisa importante que o pessoal faz e muitas vezes não se preocupa com o pós. Com Exatamente. certeza. Volta a engordar muitas vezes. Mas tem uma coisa que eu tenho percebido e acompanhado de algumas pessoas, é que esse acompanhamento psicológico, inclusive, ele é importantíssimo, porque mexe com a autoestima e mexe com a vida da pessoa. Sim. É de fato uma outra pessoa depois de uma cirurgia, não é isso? Justamente. Isso às vezes tem mexido, eu li, enfim, que tem gente que acaba entrando no alcoolismo, acaba exagerando na dose. Tem umas histórias assim, não é, doutor? Tem, mas isso aí, desde que o paciente seja acompanhado ou a cirurgia bem indicada, isso aí a gente evita, tá certo? Então a equipe hoje faz reuniões mensais que os pacientes que vão operar, os pacientes que já operaram, frequentam, para a gente sempre estar informando as pessoas em aspectos diferentes da cirurgia, o nutricional,
o postural, o educador físico, enfim, essa equipe toda está sempre em conjunto para que o paciente não saia da linha. Não é só o paciente de obesidade que precisa de acompanhamento, qualquer pessoa precisa, entendeu? Mas o acompanhamento ali é específico para perda de peso. Ó, daqui a pouco a gente vai conhecer a história da Mayara, porque ela vai contar a experiência dela e é muito bacana a história dela. Olha ela aí antes, né? E daqui a pouco você vai ver o depois. Se você tiver mais alguma dúvida sobre cirurgia bariátrica, pode mandar mensagem pra gente pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram da TV Tambaú, tá bom? Deixa eu dar um recado.